quando cheguei à mansão Itatiaia. O portão de ferro da mansão Itatiaia ergueu-se lentamente, revelando uma estrada ladeada por jardins impecáveis e árvores centenárias que dançavam suavemente ao sabor do vento. O sol da manhã refletia nos vitrais da casa principal, criando feixes de luz que atravessavam o pátio como se o próprio tempo se curvasse diante daquela imponência. Clarice apertava o cabo da pequena mala de mão, o coração acelerado e a respiração curta. Era a primeira vez que pisava em um lugar tão luxuoso, o tipo de ambiente que só via em revistas ou novelas. O cheiro das flores misturava-se ao perfume caro que emanava da entrada principal. Tudo ali parecia excessivamente limpo, bonito demais, quase irreal. Ela fora indicada por Dona Leila, uma antiga babá da família Passini, que havia se aposentado depois de 20 anos de serviço. Eles são exigentes, mas corretos, havia dito a velha senhora. Faça seu trabalho, mantenha a cabeça baixa e nunca se envolva em assuntos da casa. Clarice lembrava dessas palavras como se fossem um aviso. Tinha apenas 19 anos e viera de um bairro simples de Petrópolis, onde a vida era feita de ônibus lotados e sonhos pequenos. Cuidar de crianças sempre fora algo natural para ela. Mas, naquela manhã, ao atravessar os portões dourados da mansão, sentiu que estava entrando em um mundo do qual talvez nunca conseguisse sair ilesa. Uma empregada vestida de uniforme azul a recebeu na porta com um sorriso breve. "A senhorita Clarice, certo?" perguntou com formalidade. "Sim, sou eu. O senhor Augusto pediu que você fosse apresentada primeiro à governanta, depois conhecerá as crianças." Clarice assentiu. O piso de mármore cintilava sob seus pés e o som ecoava como se cada passo denunciasse a presença de uma intrusa. As paredes eram adornadas com quadros antigos e tapeçarias importadas. Em uma das salas, um piano de cauda branco destacava-se sob o lustre de cristal. Tudo ali transbordava poder e tradição. A governanta, Dona Hilda, apareceu logo em seguida. Alta, cabelos grisalhos presos em coque, expressão severa. "Seja bem-vinda, Clarice. Aqui trabalhamos com discrição e respeito. As crianças estão sob sua responsabilidade direta. O Sr. Maicon e o Sr. Augusto valorizam muito a disciplina." A mulher fez uma pausa breve, estudando-a de cima a baixo. "Espero que compreenda que servir a esta casa exige mais do que boa vontade." Clarice apenas acenou, tentando disfarçar o nervosismo. Foi levada ao quarto que dividiria com as crianças, uma suíte espaçosa, com janelas amplas e cortinas brancas que balançavam com a brisa. 2 camas pequenas e um berço ocupavam o espaço central. Sobre uma prateleira, brinquedos caros ainda embalados como se nunca tivessem sido usados. Logo em seguida, conheceu os pequenos, Lucas, de 5 anos, e Helena, de 3, filhos da irmã de Maicon, falecida em um acidente trágico. As crianças eram doces, mas tímidas. Clarice sentiu o coração se apertar quando Helena se agarrou à sua saia, buscando conforto. "Vai ficar tudo bem, meu amor", disse ela, acariciando os cabelos finos da menina. "Eu prometo." Durante os primeiros dias, Clarice dedicou-se integralmente às crianças. Brincava com elas nos jardins, contava histórias antes de dormir e lhes ensinava pequenas músicas que lembravam sua própria infância. A casa, porém, continuava fria. Havia sempre olhares, cochichos, passos apressados de empregados que pareciam temer algo ou alguém. E então, ele apareceu. Naquela tarde chuvosa, Clarice tentava acalmar Helena, que chorava de saudade da mãe. De repente, ouviu o som firme de passos no corredor. Quando levantou os olhos, viu um homem parado na porta. Alto, cabelos escuros levemente bagunçados, camisa social aberta no colarinho e olhar penetrante. "Quem é você?" perguntou ele, num tom baixo, mas cheio de autoridade. "Sou Clarice, a nova babá das crianças", respondeu, engolindo seco. Ele a observou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. "Ah, sim, a moça que Dona Hilda contratou." Deu um passo à frente. "Sou Maicon Passini." Clarice sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Havia algo naquele homem, uma mistura de magnetismo e perigo. O tipo de presença que dominava o ambiente sem precisar dizer muito. "É um prazer, senhor", disse, com a voz trêmula. "O prazer é todo meu", respondeu ele, e sorriu de um jeito que não chegou aos olhos.
Nos dias seguintes, Maicon passou a aparecer com frequência nas horas em que ela cuidava das crianças. Às vezes, observava de longe, encostado à moldura da porta. Outras, sentava-se no sofá e fingia estar lendo relatórios, enquanto acompanhava cada gesto dela. Clarice tentava ignorar, mas sentiu o peso daquele olhar em sua pele. Certa noite, após colocar as crianças para dormir, ela desceu até a cozinha para buscar um copo d'água. A mansão estava silenciosa, iluminada apenas pelas luzes fracas dos corredores. Ao virar o corredor, deu de cara com Maicon novamente. Não sabia que as babás por aqui também faziam turnos noturnos, disse ele, num tom provocador. As crianças tiveram pesadelos, só vim buscar água, respondeu. Maicon se aproximou, os olhos fixos nela. Você é diferente, Clarice. Esta casa está acostumada com pessoas que obedecem, mas você tem algo nos olhos, algo que não combina com submissão. Ela sentiu o coração disparar, não sabia se por medo ou por algo que não queria admitir. Com licença, senhor, eu preciso voltar, disse, apressando o passo. Ele apenas observou enquanto ela se afastava, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Naquela noite, Clarice mal conseguiu dormir. O som distante da chuva misturava-se ao turbilhão de pensamentos que a atormentavam. Sentia-se deslocada, vulnerável, mas também estranhamente viva. Mal sabia ela que aquela seria apenas a primeira de muitas noites em que o destino cruzaria seus caminhos com o homem mais perigoso da mansão Itatiaia. Os dias seguintes na mansão Itatiaia pareceram se arrastar como uma sequência silenciosa de cenas em um filme sombrio. Clarice começava a se adaptar às rotinas da casa, mas havia sempre algo no ar, uma tensão invisível, como se as paredes murmurassem segredos antigos. O senhor Augusto Marchini, patriarca da família, retornara de uma viagem aos Estados Unidos e sua presença alterara completamente o clima do lugar. Alto, imponente, com olhar de aço, ele exalava autoridade. Os empregados falavam baixo quando ele passava, e até Maicon mudava o tom da voz diante do pai. Na primeira vez que Clarice o viu, estava no jardim brincando com as crianças. Augusto observou-a de longe, por alguns minutos, antes de se aproximar. Então é você, disse, sem qualquer gentileza, a nova babá. Sim, senhor, respondeu ela, segurando a mãozinha de Helena. Espero que saiba o lugar que ocupa nesta casa. Sua voz era cortante. Aqui há regras e todos que as ignoram aprendem da pior forma. Clarice apenas baixou a cabeça, tentando esconder o desconforto. Quando ele se afastou, sentiu as pernas tremerem. A rigidez daquele homem a oprimia. Mais tarde, soube por Dona Hilda que Augusto era conhecido por sua frieza e intolerância. Ele acredita que o mundo é dividido entre os que mandam e os que servem, disse a governanta, e para ele você pertence ao segundo grupo. À noite, enquanto as crianças dormiam, Clarice ficou sentada perto da janela, observando a chuva cair sobre os jardins iluminados. O reflexo da água formava espelhos no chão de pedra. Era bonito e triste ao mesmo tempo. De repente, um som suave interrompeu o silêncio, notas de piano ecoando do salão principal. A melodia era intensa, melancólica, carregada de dor e desejo. Movida pela curiosidade, ela desceu as escadas em silêncio. Ao espiar pela porta entreaberta, viu Maicon sentado ao piano, os olhos fechados, os dedos deslizando pelas teclas com uma paixão quase dolorosa. Clarice ficou imóvel, observando-o. A luz das velas projetava sombras sobre seu rosto, revelando um homem dividido entre arrogância e fragilidade. Quando ele notou sua presença, parou de tocar. Eu não sabia que tinha plateia, disse, levantando-se. Desculpe, senhor, eu o ouvi tocar. É lindo, respondeu ela, corando. Lindo? Ele deu um meio sorriso. Bonito é algo que não se pode tocar, Clarice, algo que só se sente. Ela desviou o olhar, constrangida. Deveria descansar, senhorita, é tarde. E você? Ele se aproximou lentamente. O que faz acordada a esta hora? As crianças, costumo verificar se dormem bem. Maicon se deteve a poucos passos dela. O perfume amadeirado dele se misturava ao aroma das velas. Você tem olhos que não sabem mentir, murmurou. Isso é perigoso em uma casa como esta, murmurou. Maicon então apenas sorriu, aquele sorriso de quem sabia o efeito que causava, e se afastou. Voltou ao piano, dedilhando algumas notas antes de dizer: Boa noite, Clarice.
Ela subiu as escadas com o coração acelerado. Sentia algo inexplicável crescendo dentro dela, medo e atração entrelaçados de forma quase insuportável. Nos dias seguintes, Maicon começou a se mostrar mais presente. Acompanhava as refeições, fazia perguntas sobre as crianças e de forma sutil sobre ela. Queria saber onde crescera, o que gostava de fazer, o que sonhava. Clarice respondia com simplicidade, mas sempre mantendo distância. Ela sabia que aquele tipo de interesse poderia trazer problemas. Certa tarde, enquanto brincavam nos jardins, um dos cachorros da casa escapou em disparada. Helena correu atrás dele e quase caiu perto da piscina. Clarice instintivamente a segurou, impedindo que se ferisse. Helena? A voz de Maicon ecoou atrás delas. Está tudo bem? Disse Clarice, ainda ofegante. Maicon aproximou-se, pegou a filha nos braços e a beijou na testa. Em seguida, olhou para Clarice, com uma expressão diferente, algo entre gratidão e admiração. Você é corajosa, murmurou. Não sei o que teria acontecido se não estivesse aqui. Clarice sentiu o rosto corar. É o meu trabalho, senhor. Por um instante, os olhos dele se prenderam aos dela. Havia algo ali, algo que ambos tentavam negar, mas o olhar dele dizia mais do que as palavras ousariam dizer. À noite, durante o jantar, Augusto notou a forma como o filho olhava para Babá. O velho empresário apoiou os talheres sobre o prato e limpou a boca com o guardanapo antes de falar. Maicon, precisamos conversar sobre limites, disse então firme. Limites? Sim, essa moça trabalha para nós. Não quero ver meu filho se rebaixando a ponto de confundir piedade com interesse. Clarice baixou os olhos, sentindo o rosto queimar. A humilhação era clara. Maicon respirou fundo, tentando conter a raiva. O senhor está sendo injusto, pai. Estou sendo realista, retrucou Augusto. Essa moça deve entender que o lugar dela é cuidar das crianças, nada mais. O silêncio que se instalou foi sufocante. Clarice levantou-se discretamente, pedindo licença. Saiu da sala com o coração disparado. Maicon ficou olhando para o pai, o maxilar contraído. Um dia essa arrogância vai destruir o senhor, disse, com voz baixa. Augusto apenas riu com desprezo. O que vai me destruir é ver meu filho jogando fora o nome da família por uma criada. Naquela noite, Clarice chorou baixinho no quarto. As palavras de Augusto ecoavam em sua mente como lâminas. Sentia-se pequena, fora de lugar. Ainda assim, algo dentro dela se recusava a aceitar a humilhação. Olhou pela janela e viu Maicon do lado de fora, fumando, com o olhar perdido no jardim. Por um instante, os olhos dele se encontraram através do vidro. Nenhum dos dois disse nada, mas ambos sabiam que algo estava prestes a mudar para sempre. Os dias seguintes na mansão Itatiaia pareceram se arrastar como uma sequência silenciosa de cenas em um filme sombrio. Clarice começava a se adaptar às rotinas da casa, mas havia sempre algo no ar, uma tensão invisível, como se as paredes murmurassem segredos antigos. O senhor Augusto Marchini, patriarca da família, retornara de uma viagem aos Estados Unidos e sua presença alterara completamente o clima do lugar. Alto, imponente, com olhar de aço, ele exalava autoridade. Os empregados falavam baixo quando ele passava, e até Maicon mudava o tom da voz diante do pai. Na primeira vez que Clarice o viu, estava no jardim brincando com as crianças. Augusto observou-a de longe, por alguns minutos, antes de se aproximar. Então é você, disse, sem qualquer gentileza, a nova babá. Sim, senhor, respondeu ela, segurando a mãozinha de Helena. Espero que saiba o lugar que ocupa nesta casa. Sua voz era cortante. Aqui há regras e todos que as ignoram aprendem da pior forma. Clarice apenas baixou a cabeça, tentando esconder o desconforto. Quando ele se afastou, sentiu as pernas tremerem. A rigidez daquele homem a oprimia. Mais tarde, soube por Dona Hilda que Augusto era conhecido por sua frieza e intolerância. Ele acredita que o mundo é dividido entre os que mandam e os que servem, disse a governanta, e para ele, você pertence ao segundo grupo. À noite, enquanto as crianças dormiam, Clarice ficou sentada perto da janela, observando a chuva cair sobre os jardins iluminados. O reflexo da água formava espelhos no chão de pedra. Era bonito e triste ao mesmo tempo. De repente, um som suave interrompeu o silêncio, notas de piano ecoando do salão principal.
A melodia era intensa, melancólica, carregada de dor e desejo. Movida pela curiosidade, ela desceu as escadas em silêncio. Ao espiar pela porta entreaberta, viu Maicon sentado ao piano, os olhos fechados, os dedos deslizando pelas teclas com uma paixão quase dolorosa. Clarice ficou imóvel, observando-o. A luz das velas projetava sombras sobre seu rosto, revelando um homem dividido entre arrogância e fragilidade. Quando ele notou sua presença, parou de tocar. "Eu não sabia que tinha plateia", disse, levantando-se. "Desculpe, senhor, eu o ouvi tocar. É lindo", respondeu ela, corando. "Lindo?" Ele deu um meio sorriso. "Bonito é algo que não se pode tocar, Clarice, algo que só se sente." Ela desviou o olhar, constrangida. "Deveria descansar, senhorita. É tarde." "E você?" Ele se aproximou lentamente. "O que faz acordada a esta hora?" "As crianças. Costumo verificar se dormem bem." Maicon se deteve a poucos passos dela. O perfume amadeirado dele se misturava ao aroma das velas. "Você tem olhos que não sabem mentir", murmurou. "Isso é perigoso em uma casa como esta", murmurou. Maicon então apenas sorriu, aquele sorriso de quem sabia o efeito que causava, e se afastou. Voltou ao piano, dedilhando algumas notas antes de dizer: "Boa noite, Clarice." Ela subiu as escadas com o coração acelerado. Sentia algo inexplicável crescendo dentro dela, medo e atração entrelaçados de forma quase insuportável. Nos dias seguintes, Maicon começou a se mostrar mais presente. Acompanhava as refeições, fazia perguntas sobre as crianças e, de forma sutil, sobre ela. Queria saber onde crescera, o que gostava de fazer, o que sonhava. Clarice respondia com simplicidade, mas sempre mantendo distância. Ela sabia que aquele tipo de interesse poderia trazer problemas. Certa tarde, enquanto brincavam nos jardins, um dos cachorros da casa escapou em disparada. Helena correu atrás dele e quase caiu perto da piscina. Clarice instintivamente a segurou, impedindo que se ferisse. "Helena?" A voz de Maicon ecoou atrás delas. "Está tudo bem?" disse Clarice, ainda ofegante. Maicon aproximou-se, pegou a filha nos braços e a beijou na testa. Em seguida, olhou para Clarice, com uma expressão diferente, algo entre gratidão e admiração. "Você é corajosa", murmurou. "Não sei o que teria acontecido se não estivesse aqui." Clarice sentiu o rosto corar. "É o meu trabalho, senhor." Por um instante, os olhos dele se prenderam aos dela. Havia algo ali, algo que ambos tentavam negar, mas o olhar dele dizia mais do que as palavras ousariam dizer. À noite, durante o jantar, Augusto notou a forma como o filho olhava para Babá. O velho empresário apoiou os talheres sobre o prato e limpou a boca com o guardanapo antes de falar. "Maicon, precisamos conversar sobre limites", disse em tom firme. "Limites?" "Sim, essa moça trabalha para nós. Não quero ver meu filho se rebaixando a ponto de confundir piedade com interesse." Clarice baixou os olhos, sentindo o rosto queimar. A humilhação era clara. Maicon respirou fundo, tentando conter a raiva. "O senhor está sendo injusto, pai." "Estou sendo realista", retrucou Augusto. "Essa moça deve entender que o lugar dela é cuidar das crianças, nada mais." O silêncio que se instalou foi sufocante. Clarice levantou-se discretamente, pedindo licença. Saiu da sala com o coração disparado. Maicon ficou olhando para o pai, o maxilar contraído. "Um dia essa arrogância vai destruir o senhor", disse, com voz baixa. Augusto apenas riu com desprezo. "O que vai me destruir é ver meu filho jogando fora o nome da família por uma criada." Naquela noite, Clarice chorou baixinho no quarto. As palavras de Augusto ecoavam em sua mente como lâminas. Sentia-se pequena, fora de lugar. Ainda assim, algo dentro dela se recusava a aceitar a humilhação. Olhou pela janela e viu Maicon do lado de fora, fumando, com o olhar perdido no jardim. Por um instante, os olhos dele se encontraram através do vidro. Nenhum dos dois disse nada, mas ambos sabiam que algo estava prestes a mudar para sempre. O amanhecer na mansão Itatiaia parecia, à primeira vista, tranquilo. O sol entrava pelas janelas altas, desenhando feixes dourados sobre o piso de mármore. Mas aquele brilho sereno escondia a tensão que se acumulava no ar desde a noite anterior. Clarice tentava agir naturalmente, cuidando das crianças como sempre fazia, mas seu coração batia acelerado cada vez que ouvia passos vindos do corredor.
Maicon, por sua vez, lutava contra um turbilhão de emoções. A lembrança de Clarice, da forma como ela o olhou antes de recuar, assustada e ferida, o perseguia desde o amanhecer. Ele não era um homem acostumado a sentir culpa, mas agora o peso do que havia feito o impedia até de encarar o próprio reflexo. Ainda assim, uma parte dele, a parte dominadora, possessiva e cheia de desejo, não conseguia esquecê-la. Durante o café da manhã, o silêncio foi quase insuportável. As crianças brincavam inocentemente, alheias à tensão entre os adultos. Clarice evitava cruzar o olhar com Maicon, e cada gesto dela era calculado, contido. Ele a observava de longe, arrependido e confuso. Queria pedir perdão, mas as palavras lhe pareciam pequenas diante do que havia acontecido. No entanto, o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Naquela mesma manhã, Augusto Marchini, o pai de Maicon, retornou à mansão mais cedo do que o esperado. O velho empresário era um homem de presença imponente, alto, de cabelos grisalhos e olhar duro. O som de sua voz ecoando pelo saguão principal bastava para congelar qualquer conversa. «Vejo que as coisas continuam desorganizadas por aqui», disse Augusto, ao observar os brinquedos espalhados pela sala. «E quem é responsável pelas crianças?» Clarice engoliu seco e se apresentou com humildade. «Sou eu, senhor, Clarice, a nova babá». Augusto a analisou com desdém, dos pés à cabeça, como se ela fosse uma peça fora de lugar naquele cenário de luxo. Jovem demais. Espero que saiba o que está fazendo». Maicon interveio, tentando encerrar a conversa. «Ela é excelente com as crianças, pai. Tem feito um ótimo trabalho». Mas Augusto apenas lançou um olhar frio ao filho e subiu as escadas sem dizer mais nada. Clarice sentiu o peso daquele olhar como uma sentença. Sabia que aquele homem seria um obstáculo, e talvez o maior de todos. Durante os dias seguintes, o clima na mansão tornou-se insuportável. Augusto não escondia seu desprezo pela babá. Fazia comentários sutis, irônicos, que deixavam Clarice desconfortável. «Cuidado, Maicon. Essas moças simples às vezes confundem gentileza com oportunidade». Maicon tentava ignorar o pai, mas as palavras dele se infiltravam como veneno. Entre a culpa e a necessidade de proteger Clarice, ele se via dividido. Passava horas no escritório, encarando o vazio, enquanto lá fora o vento balançava as cortinas da varanda e levava o perfume das flores do jardim. O mesmo perfume que o fazia lembrar dela. Uma noite, Clarice ouviu barulhos vindos do escritório. Ao se aproximar, viu Maicon sozinho, sentado no escuro, com uma taça de vinho entre os dedos. Havia algo quebrado em seu olhar. Ela hesitou, mas decidiu entrar. «Senhor Maicon, está tudo bem?» perguntou em voz baixa. Ele levantou o olhar, surpreso. «Você não deveria estar aqui. As crianças tiveram pesadelos. Achei que o senhor...» Ela parou, sem saber o que dizer. Por um momento, o silêncio se alongou entre eles. Então, Maicon respirou fundo e disse quase num suspiro. «Eu me arrependo, Clarice». Ela sentiu o chão desaparecer sob os pés. «Por favor, não diga isso», murmurou recuando. «Mas é verdade. Eu me deixei levar por algo que não entendo. Desde que você chegou, tudo mudou. Eu não era assim antes». Clarice o observava, dividida entre o medo e a compaixão. Uma parte dela queria fugir, apagar tudo o que vivera. Outra parte, no entanto, reconhecia algo humano naquele homem, a dor de quem também estava perdido. Mas antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Era Augusto. «O que está acontecendo aqui?» Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Clarice se afastou de imediato, o rosto corando de vergonha. «Eu só... as crianças...» «Silêncio!» gritou Augusto. «Maicon, você perdeu completamente o juízo, conversando a sós com a babá essa hora?» Maicon se levantou, tentando manter o controle. «Não fale assim com ela. Cale-se, você está desonrando nossa família com esse tipo de comportamento». Clarice, assustada, correu para fora da sala. Subiu as escadas às pressas e se trancou em seu quarto, chorando silenciosamente. A mansão, que antes parecia um refúgio de sonhos, agora se tornava uma prisão de medo e vergonha. Lá embaixo, pai e filho discutiam. «Ela é diferente, pai. Você não entende. Entendo perfeitamente. É apenas mais uma interessada no seu dinheiro. E você, cego, vai destruir tudo o que construímos por causa dela». No entanto, aquela noite selaria o destino de todos. Clarice decidiu que iria embora, custasse o que custasse. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos.
Quando o relógio marcou 5 da manhã, Clarice já estava pronta. A mala pequena estava ao lado da cama, e seu coração acelerava a cada passo no corredor. Ela desceu devagar, tentando não fazer barulho. Mas ao alcançar o saguão principal, ouviu uma voz suave e grave atrás de si. Vá embora sem se despedir, era Maicon. Ele estava ali, de pé, com o rosto cansado e os olhos vermelhos. Eu preciso ir, disse ela, sem olhar para trás. E fugir vai resolver o quê? Vai apagar o que aconteceu? Não, mas vai me permitir respirar. Por um instante, os dois ficaram imóveis. Maicon se aproximou, estendeu a mão, mas ela recuou. Por favor, Sr. Maicon, me deixe ir. Ele fechou os olhos e com um suspiro pesado respondeu. Se é isso que quer, vá. Mas saiba que, quando sair por aquela porta, nunca mais será a mesma. Clarice atravessou o portão da mansão sem olhar para trás. O vento frio da manhã bateu em seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo parecido com liberdade, ainda que misturado à dor. Mas o que ela não sabia era que a partir daquele momento, os segredos da mansão Itatiaia estavam apenas começando a se revelar. Clarice caminhava pela estrada de terra ainda molhada pela neblina da madrugada. O céu, tingido de tons azulados, parecia observar em silêncio sua partida. O vento frio batia em seu rosto e trazia o perfume distante das flores do jardim da mansão Itatiaia, aquele lugar que, em tão pouco tempo, se tornara o cenário de seus maiores medos e de algo que ela não sabia nomear. Carregava apenas uma pequena mala, roupas simples e um coração em pedaços. Durante horas caminhou sem rumo, até alcançar a rodoviária da pequena cidade de Itatiaia. Os olhos cansados buscavam um destino qualquer, um lugar onde pudesse começar de novo. Comprou uma passagem para o Rio de Janeiro, o único lugar familiar, onde vivia sua amiga de infância, Lúcia. Talvez lá pudesse encontrar abrigo e esquecer tudo o que deixara para trás. No ônibus, Clarice se sentou perto da janela e observou as montanhas desaparecendo ao longe. Cada curva da estrada parecia levar consigo um fragmento da vida que abandonara. Fechou os olhos e, por um breve instante, imaginou que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas o rosto de Maicon surgia em sua mente como uma sombra persistente. Seu olhar arrependido, suas palavras e aquele toque que ela nunca pediu, mas que jamais conseguiria apagar da memória. Quando o ônibus entrou na cidade, o barulho dos carros e das vozes trouxe Clarice de volta à realidade. Desceu na rodoviária, respirou fundo e procurou um telefone público. Lúcia atendeu com surpresa e alegria. Clarice, meu Deus, é você! Onde esteve esse tempo todo? Depois eu te explico, Lúcia. Só preciso de um lugar para ficar por uns dias. Claro, venha para cá agora mesmo. Estou morando em Copacabana, perto da praia. Você vai adorar o apartamento. Lúcia era o oposto de Clarice, desinibida, falante e cheia de energia. Trabalhava como recepcionista em um hotel de luxo. Quando viu a amiga entrar em seu pequeno apartamento, percebeu imediatamente que havia algo errado. Você está pálida, Clarice. O que aconteceu? Quem te machucou? Clarice desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. Não quero falar sobre isso, pelo menos não agora. Nos dias seguintes, Lúcia respeitou o silêncio da amiga. Ofereceu-lhe abrigo, comida e, principalmente, carinho. Mas, aos poucos, Clarice começou a abrir. Contou-lhe sobre a mansão, sobre Maicon e sobre o medo que sentira. Ele parecia tão diferente no começo, Lúcia, gentil, educado, mas havia algo dentro dele, algo que eu não entendia. Um dia tudo mudou e desde então não consigo me olhar no espelho sem lembrar. Lúcia abraçou com força. Você não fez nada de errado, Clarice. Ele abusou da sua confiança. Esse tipo de homem acha que pode ter o que quiser, mas você não é o erro. As palavras da amiga foram um alívio. Pela primeira vez em muito tempo, Clarice conseguiu dormir em paz. Mas a calmaria durou pouco. Enquanto isso, na mansão Itatiaia, Maicon vivia atormentado. Desde a partida de Clarice, a casa parecia vazia. As risadas das crianças não tinham mais brilho e até o som do piano na sala principal soava melancólico. Passava horas trancado no escritório, sem comer, sem falar com ninguém. O pai, Augusto, observava de longe, satisfeito em parte por ver a babá longe, mas preocupado com o estado do filho. Você está destruindo sua própria reputação por causa de uma empregada, dizia ele com frieza. Maicon o ignorava. Em silêncio, mandou um detetive particular descobrir onde Clarice estava.
Em poucos dias, soube que ela havia fugido para o Rio de Janeiro. O coração acelerou ao ler o relatório sobre o paradeiro dela. Algo dentro dele dizia que precisava vê-la novamente, não para dominá-la, mas para pedir perdão de verdade. Em Copacabana, Clarice tentava reconstruir sua vida. Conseguiu um pequeno emprego em uma loja de roupas e começava a sentir novamente o gosto simples da rotina. Caminhava pela orla nas manhãs de folga, sentindo a brisa do mar tocar o rosto. Às vezes, acreditava que finalmente estava se libertando. Mas uma tarde, ao sair do trabalho, notou um carro preto parado do outro lado da rua. Não deu importância, mas nos dias seguintes o mesmo carro apareceu em diferentes lugares, na esquina do prédio, em frente à loja, até perto da praia. Seu coração começou a apertar. Lúcia tentou acalmá-la. Deve ser coincidência, amiga, o Rio é cheio de carros iguais. Mas Clarice sabia. Sentia o mesmo frio na espinha que sentira nas noites silenciosas da mansão. Certa noite, enquanto voltava do trabalho, o carro parou ao lado dela. O vidro escurecido baixou lentamente e ela congelou. Era ele, Maicon. O tempo pareceu parar. O barulho dos carros, das vozes, das ondas, tudo desapareceu. Clarice, por favor, entra. Preciso falar com você. Não tenho nada para dizer, Sr. Maicon. Me deixe em paz. Eu vim pedir perdão. Não suporto a ideia de ter te ferido. Eu mudei, Clarice. Ela deu um passo para trás, mas a voz dele tinha um tom diferente, mais contido, quase que quebrado. Ainda assim, o medo era maior. Não quero saber se mudou, eu só quero esquecer, disse ela com os olhos marejados. Maicon respirou fundo, como se aquilo fosse uma sentença. Tudo bem, se é isso que quer, eu vou embora. Mas saiba que desde o dia em que saiu da mansão, minha vida perdeu sentido. Ele partiu e Clarice ficou parada na calçada tremendo. Não sabia se sentia alívio ou tristeza. Mas o que ela não imaginava era que o reencontro despertaria a ira de alguém ainda mais perigoso, Augusto Marchini. Alguns dias depois, um homem misterioso apareceu na loja onde Clarice trabalhava. Vestia terno escuro e falava pouco. Ao pagar uma das peças, deixou cair discretamente um cartão sobre o balcão. Senhor Augusto Marchini, assuntos particulares. Clarice sentiu o chão sumir sobre os pés. Ele a havia encontrado. Naquela noite, ela e Lúcia discutiram o que fazer. Ele não pode te forçar a nada, Clarice. Se te ameaçar, você vai à polícia. Mas ele é poderoso, Lúcia. Homens como ele sempre conseguem o que querem. Clarice chorou em silêncio. Sabia que o passado não a deixaria em paz. E que talvez o verdadeiro pesadelo estivesse apenas começando. A noite caía sobre o Rio de Janeiro com o brilho inquieto das luzes refletidas no asfalto molhado. Clarice fechava a loja, o coração acelerado, os pensamentos embaralhados. Desde que recebera o cartão com o nome de Augusto Marchini, vivia sob constante vigilância de seus próprios medos. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, cada ruído atrás dela fazia seu corpo estremecer. Lúcia insistia para que chamasse a polícia, mas Clarice hesitava. Homens como ele não têm medo da lei, eu só quero desaparecer. Mas era tarde demais para desaparecer. Quando saiu pela porta dos fundos da loja, encontrou um homem de terno escuro encostado em um carro preto. Ele abriu a porta e disse apenas: "O Sr. Augusto quer conversar, será rápido." Clarice deu um passo para trás. "Eu não tenho nada para falar com ele." Ele disse que, se você recusar, vai até seu trabalho amanhã, diante de todos. O sangue de Clarice gelou. Sabia que Augusto cumpriria a ameaça. Com o coração pesado, entrou no carro. O trajeto foi silencioso. As ruas passavam rápidas pela janela, borradas pelas luzes da cidade. O carro parou diante de um hotel 5 estrelas, o tipo de lugar onde Clarice jamais se sentira à vontade. O segurança conduziu até o último andar, onde Augusto aguardava em uma sala reservada, de frente para a Baía de Guanabara. Ele se virou lentamente, com o mesmo olhar frio de sempre. "Vejo que o rio não lhe fez esquecer meu filho." Clarice respirou fundo, tentando manter a calma. "Eu não quero mais contato com ele, senhor. Só quero viver em paz, senhor." Augusto deu um leve sorriso de desprezo. "Paz? Depois de destruir a vida dele?" Ela franziu o senho. "Eu não destruí nada. Foi ele quem..." A voz falhou. Augusto a interrompeu, aproximando-se devagar. "Você acha que eu não sei o tipo de mulher que é? Simples, bonita, ingênua na aparência, mas com intenções muito bem calculadas. Vi esse tipo a vida inteira.
Clarice deu um passo atrás. O senhor está enganado. Eu nunca quis o dinheiro de ninguém. Só aceitei aquele emprego porque precisava trabalhar. Augusto soltou uma risada seca. Trabalhar? Por favor. Você se aproximou do meu filho, o confundiu e depois fugiu para se fazer de vítima. Ele está destruído, sabia? Nem aparece mais na empresa. É você quem o está matando aos poucos. As lágrimas subiram aos olhos de Clarice, mas ela se recusou a chorar diante dele. Se ele sofre, é por causa do que fez comigo. Eu não pedi para ser parte da vida de vocês. Por um instante, o silêncio tomou conta do ambiente. Augusto se virou de costas, olhando a cidade lá embaixo. Você não entende o que está em jogo. Meu nome, minha reputação, a herança da nossa família. Michael não pode se envolver com uma moça sem passado e sem futuro. E o senhor acha que pode decidir o que o seu filho sente? Retrucou Clarice, tremendo. Augusto se aproximou, a voz agora baixa e ameaçadora. Se eu achar necessário, posso fazer muito mais do que decidir. Posso apagar qualquer vestígio de você da vida dele. E acredite, senhorita Clarice, tenho meios para isso. Ela sentiu o ar faltar, as mãos tremiam. Mas antes que Augusto pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abriu com força. Michael entrou. O impacto foi imediato. Ele parecia exausto, a barba por fazer, o olhar determinado. Pai, o que está fazendo? Augusto virou-se lentamente. O que eu deveria ter feito desde o começo, limpar o seu nome e afastar essa garota de vez. Michael avançou um passo. Ela não fez nada, fui eu quem errou, pai. E se alguém tem que pagar, esse alguém sou eu. Você sempre foi fraco, Michael. Eu te avisei que essas mulheres simples destroem homens como nós. Clarice se encolheu, sem saber o que fazer. A tensão entre pai e filho crescia como uma tempestade prestes a desabar. Chega, gritou Michael. O senhor não vai mais controlar a minha vida. Augusto estreitou os olhos. Você está disposto a jogar fora tudo o que tem por causa dela? Por causa de uma babá? Por causa de uma mulher que me fez enxergar quem eu sou de verdade. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase sagrado. Clarice sentiu o coração bater mais forte. Michael havia mudado. Ela via isso em seu olhar. Augusto respirou fundo, o rosto tomado por uma mistura de raiva e decepção. Então é isso. Vai se rebaixar por ela. Não é rebaixar, pai. É reparar um erro. Por um instante, os olhos de Augusto vacilaram. Ele parecia lutar contra algo dentro de si, entre o orgulho e uma ponta de humanidade esquecida. Mas logo voltou ao tom frio. Muito bem. Se é isso que quer, arque com as consequências, mas não espere que eu chame mais de filho. Com essas palavras, Augusto saiu da sala, deixando atrás de si o som da porta batendo, como um ponto final. Clarice ficou imóvel, o peito arfando. Michael se aproximou, hesitante. Desculpe por isso. Ele é assim com todo mundo. Você não precisava vir, respondeu ela com a voz fraca. Precisava, porque eu não aguentava mais ver você com medo por minha causa. Clarice o observou por alguns segundos. Aquele homem, antes arrogante e seguro, agora parecia despido de toda a soberba. Havia em seu olhar uma vulnerabilidade que ela nunca imaginou ver. Eu não sei se posso te perdoar, Michael. O que aconteceu entre nós me machucou muito. Eu sei, e eu não espero perdão. Só quero te ajudar a seguir em frente, mesmo que seja longe de mim. Aquelas palavras partiram o coração de Clarice. Você mudaria por mim? Não por você, por mim mesmo, porque eu percebi o tipo de homem que não quero ser. As lágrimas finalmente caíram dos olhos dela. E pela primeira vez, Michael não tentou tocá-la. Apenas ficou ali, em silêncio, respeitando a distância que antes havia violado. No dia seguinte, Clarice deixou o apartamento de Lúcia e se hospedou em uma pensão simples. Queria pensar, respirar, entender tudo o que acontecera. Mas a cidade parecia girar ao redor de suas lembranças. Cada esquina trazia de volta um eco do passado. Michael, por sua vez, voltou à mansão. Encontrou o pai em silêncio, sentado no escritório, olhando o retrato da falecida esposa. Sem dizer uma palavra, Michael apenas colocou sobre a mesa um envelope com documentos. Estou deixando a empresa, pai. Preciso de um tempo longe de tudo. Augusto não respondeu. Apenas olhou o filho sair, o coração pesado, embora jamais admitisse. Enquanto isso, Clarice decidiu recomeçar. Arrumou outro emprego, matriculou-se em um curso noturno e prometeu a si mesma que nunca mais deixaria que o medo a definisse.
Mas dentro dela sabia que aquela história ainda não havia terminado. Porque mesmo distante, o nome Maicon Passini ainda ecoava no fundo de sua alma como uma ferida e talvez como algo mais. Os dias seguintes no Rio de Janeiro trouxeram a Clarice uma sensação inédita, a liberdade. Cada passo fora da mansão Itatiaia era um lembrete de que ela podia escolher sua própria vida, seus próprios caminhos. A brisa do mar trazia consigo o cheiro de sal e de possibilidades. E mesmo o cansaço das longas jornadas de trabalho e estudo parecia menos pesado quando compartilhado com Lúcia, sua amiga de infância que se tornou seu porto seguro. Ainda assim, a presença de Maicon era constante em seus pensamentos. Ela tentava se convencer de que ele pertencia a um mundo distante, cheio de regras, riqueza e complexidade que ela jamais poderia compreender. Mas cada mensagem que ele enviava, cada ligação rápida ou visita esperada, lembrava Clarice de que não era apenas sua imaginação. Ele estava presente, de alguma forma. Em um desses encontros discretos, Maicon surgiu no café onde Clarice se refugiava para estudar à noite. Ele estava mais sério do que o normal, com os olhos cansados e uma expressão que misturava preocupação e determinação. Ao vê-la, abriu um sorriso tímido, quase contido. "Oi, Clarice, posso me sentar?" perguntou ele com cuidado. Ela assentiu, mantendo-se firme, tentando não demonstrar vulnerabilidade. Mas o coração traía sua aparência de calma. "Como você está?" ele continuou, a voz baixa, quase tímida. "Tentando me reorganizar, um dia de cada vez." "É tudo o que posso pedir a você também, um dia de cada vez, sem pressa, sem medo." O modo como ele dizia aquelas palavras era diferente de antes. Não havia arrogância, não havia desejo incontrolável, apenas respeito. Clarice sentiu uma pontada de esperança, mas também uma sombra de cautela. Ela não podia se esquecer de Augusto, nem das ameaças que ainda pairavam sobre eles. Nos dias seguintes, o contato entre os dois se tornou mais frequente. Maicon aparecia discretamente, trazendo pequenos gestos de cuidado, livros, cafés ou apenas uma presença silenciosa. Cada encontro aproximava-os sem que precisassem tocar um ao outro, construindo um laço de confiança e compreensão. Mas o mundo lá fora ainda era perigoso. Augusto não havia desistido. Sabia que Clarice estava reconstruindo a vida e isso o irritava profundamente. Para ele, controle era tudo, e a ideia de perder Maicon para uma babá era inaceitável. Certa noite, enquanto Clarice revisava anotações em sua pensão, uma sombra passou pela janela. Alguém observava. Seu coração acelerou. Era a mesma sensação de quando estava na mansão, sendo monitorada por Augusto. Ela sabia que não podia fugir para sempre, precisava enfrentar a situação de frente. No dia seguinte, Maicon a encontrou no parque, uma distância segura mantida entre eles. Ele havia percebido a preocupação no olhar dela. "Você está bem?" perguntou, seu tom carregado de atenção. "Não completamente, mas vou conseguir. Eu só não quero mais me sentir presa pelo medo." Maicon assentiu. "E não vai mais se sentir, eu prometo. Mas precisamos pensar em como lidar com ele, antes que ele tente nos separar de vez." Clarice respirou fundo, a coragem retornando aos poucos. "Então, vamos enfrentar isso juntos?" "Sim, juntos." Nos dias seguintes, começaram a traçar planos discretos, estudar cada movimento de Augusto, criar redes de segurança e aliados que pudessem protegê-los caso o pai de Maicon decidisse agir de forma mais agressiva. Clarice se surpreendeu com sua própria força, percebendo que, embora tivesse sido manipulada e amedrontada, agora possuía coragem suficiente para lutar pelo que queria. Enquanto isso, Maicon se transformava diante dela. Não mais o jovem arrogante da mansão, mas um homem disposto a aprender com os próprios erros, capaz de reconhecer seus limites e de valorizar aqueles que amava. Clarice começou a perceber que o amor dele não era possessivo ou dominador, era protetor, respeitoso e paciente. Essa mudança não passou despercebida. Nos encontros discretos, Maicon a elogiava, mas sempre com cautela, respeitando cada limite.
Cada sorriso compartilhado, cada conversa tranquila fortaleciam o vínculo entre eles. Clarice, por sua vez, sentia-se cada vez mais segura para abrir seu coração, revelando medos e sonhos que antes mantinha escondidos. No entanto, a paz ainda era frágil. Augusto, percebendo que não conseguiria manipular o filho à distância, começou a enviar cartas e bilhetes ameaçadores, insistindo em manter sua presença como sombra constante sobre Clarice. Cada mensagem reforçava a urgência de proteger sua liberdade, mas também aumentava o vínculo entre eles, pois pela primeira vez ele estava disposto a enfrentar qualquer perigo para garantir que ela permanecesse segura. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam pela praia, Clarice finalmente falou com sinceridade. Maicon, eu nunca pensei que pudesse confiar em alguém assim. Não apenas confiar, mas sentir que posso depender de alguém de verdade. Ele a olhou nos olhos, a brisa do mar mexendo seus cabelos. Eu também não sabia que poderia mudar tanto, mas você me ensinou, Clarice, que é possível ser melhor. Por um instante, a tensão desapareceu. O vento e as ondas eram testemunhas silenciosas de uma promessa não dita, mas sentida profundamente. Eles reconstruiriam o que o passado tentou destruir. E mesmo sabendo que Augusto não desistiria facilmente, Clarice se permitiu sorrir. Pela primeira vez, sentia-se protagonista de sua própria história, e não apenas uma peça nas mãos de alguém poderoso. O futuro ainda estava cheio de desafios, mas pela primeira vez acreditava que poderia lutar por ele, sem medo e com alguém ao seu lado disposto a enfrentar tudo por ela. Os dias seguintes, no Rio de Janeiro, trouxeram a Clarice uma sensação inédita: a liberdade. Cada passo fora da mansão Itatiaia era um lembrete de que ela podia escolher sua própria vida, seus próprios caminhos. A brisa do mar trazia consigo o cheiro de sal e de possibilidades. E mesmo o cansaço das longas jornadas de trabalho e estudo parecia menos pesado quando compartilhado com Lúcia, sua amiga de infância que se tornou seu porto seguro. Ainda assim, a presença de Maicon era constante em seus pensamentos. Ela tentava se convencer de que ele pertencia a um mundo distante, cheio de regras, riqueza e complexidade que ela jamais poderia compreender. Mas cada mensagem que ele enviava, cada ligação rápida ou visita esperada, lembrava Clarice de que não era apenas sua imaginação. Ele estava presente, de alguma forma. Em um desses encontros discretos, Maicon surgiu no café onde Clarice se refugiava para estudar à noite. Ele estava mais sério do que o normal, com os olhos cansados e uma expressão que misturava preocupação e determinação. Ao vê-la, abriu um sorriso tímido, quase contido. "Oi, Clarice, posso me sentar?" perguntou ele com cuidado. Ela assentiu, mantendo-se firme, tentando não demonstrar vulnerabilidade. Mas o coração traía sua aparência de calma. "Como você está?" ele continuou, a voz baixa, quase tímida. "Tentando me reorganizar, um dia de cada vez." "É tudo o que posso pedir a você também, um dia de cada vez, sem pressa, sem medo." O modo como ele dizia aquelas palavras era diferente de antes. Não havia arrogância, não havia desejo incontrolável, apenas respeito. Clarice sentiu uma pontada de esperança, mas também uma sombra de cautela. Ela não podia se esquecer de Augusto, nem das ameaças que ainda pairavam sobre eles. Nos dias seguintes, o contato entre os dois se tornou mais frequente. Maicon aparecia discretamente, trazendo pequenos gestos de cuidado, livros, cafés ou apenas uma presença silenciosa. Cada encontro aproximava-os sem que precisassem tocar um ao outro, construindo um laço de confiança e compreensão. Mas o mundo lá fora ainda era perigoso. Augusto não havia desistido. Sabia que Clarice estava reconstruindo a vida e isso o irritava profundamente. Para ele, controle era tudo, e a ideia de perder Maicon para uma babá era inaceitável. Certa noite, enquanto Clarice revisava anotações em sua pensão, uma sombra passou pela janela. Alguém observava. Seu coração acelerou. Era a mesma sensação de quando estava na mansão, sendo monitorada por Augusto. Ela sabia que não podia fugir para sempre, precisava enfrentar a situação de frente.
No dia seguinte, Maicon a encontrou no parque, uma distância segura mantida entre eles. Ele havia percebido a preocupação no olhar dela. "Você está bem?" perguntou, seu tom carregado de atenção. "Não completamente, mas vou conseguir. Eu só não quero mais me sentir presa pelo medo." Maicon assentiu. "E não vai mais se sentir, eu prometo. Mas precisamos pensar em como lidar com ele, antes que ele tente nos separar de vez." Clarice respirou fundo, a coragem retornando aos poucos. "Então, vamos enfrentar isso juntos?" "Sim, juntos." Nos dias seguintes, começaram a traçar planos discretos, estudar cada movimento de Augusto, criar redes de segurança e aliados que pudessem protegê-los caso o pai de Maicon decidisse agir de forma mais agressiva. Clarice se surpreendeu com sua própria força, percebendo que, embora tivesse sido manipulada e amedrontada, agora possuía coragem suficiente para lutar pelo que queria. Enquanto isso, Maicon se transformava diante dela. Não mais o jovem arrogante da mansão, mas um homem disposto a aprender com os próprios erros, capaz de reconhecer seus limites e de valorizar aqueles que amava. Clarice começou a perceber que o amor dele não era possessivo ou dominador, era protetor, respeitoso e paciente. Essa mudança não passou despercebida. Nos encontros discretos, Maicon a elogiava, mas sempre com cautela, respeitando cada limite. Cada sorriso compartilhado, cada conversa tranquila, fortaleciam o vínculo entre eles. Clarice, por sua vez, sentia-se cada vez mais segura para abrir seu coração, revelando medos e sonhos que antes mantinha escondidos. No entanto, a paz ainda era frágil. Augusto, percebendo que não conseguiria manipular o filho à distância, começou a enviar cartas e bilhetes ameaçadores, insistindo em manter sua presença como sombra constante sobre Clarice. Cada mensagem reforçava a urgência de proteger sua liberdade, mas também aumentava o vínculo entre eles, pois pela primeira vez ele estava disposto a enfrentar qualquer perigo para garantir que ela permanecesse segura. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam pela praia, Clarice finalmente falou com sinceridade. "Maicon, eu nunca pensei que pudesse confiar em alguém assim. Não apenas confiar, mas sentir que posso depender de alguém de verdade." Ele a olhou nos olhos, a brisa do mar mexendo seus cabelos. "Eu também não sabia que poderia mudar tanto, mas você me ensinou, Clarice, que é possível ser melhor." Por um instante, a tensão desapareceu. O vento e as ondas eram testemunhas silenciosas de uma promessa não dita, mas sentida profundamente. Eles reconstruiriam o que o passado tentou destruir. E mesmo sabendo que Augusto não desistiria facilmente, Clarice se permitiu sorrir. Pela primeira vez, sentia-se protagonista de sua própria história, e não apenas uma peça nas mãos de alguém poderoso. O futuro ainda estava cheio de desafios, mas pela primeira vez acreditava que poderia lutar por ele, sem medo e com alguém ao seu lado disposto a enfrentar tudo por ela. O Rio de Janeiro acordava sob um céu cinza, carregado de nuvens pesadas que anunciavam tempestade. Clarice caminhava pela calçada, o coração acelerado, sentindo uma ansiedade diferente de tudo que já experimentara. Os bilhetes de Augusto continuavam chegando, e cada mensagem trazia consigo uma ameaça velada, lembrando-a de que o passado ainda não havia sido enterrado. Maicon a acompanhava, observando cada gesto, cada olhar. Sua presença era sólida, como um escudo invisível contra o mundo que insistia em tentar separá-los. Ao mesmo tempo, ele sentia a necessidade urgente de enfrentar o pai de uma vez por todas, antes que qualquer dano real pudesse acontecer. "Ele não vai parar até nos ver separados, Clarice. Precisamos tomar uma decisão", disse Maicon, segurando delicadamente a mão dela. "E o que podemos fazer, Maicon? Ele tem poder demais e influência, e você sabe que ele nunca vai ceder." Maicon respirou fundo, o olhar determinado. "Eu não quero esperar mais. Chegou a hora de encarar tudo. Eu vou falar com ele, e você estará ao meu lado." Clarice engoliu em seco. Era uma decisão arriscada, mas sabia que fugir novamente seria apenas prolongar o medo. Precisava ser corajosa, precisava mostrar que não seria mais manipulada.
No dia seguinte, o encontro foi marcado na antiga mansão da família Pacini, agora quase vazia, exceto pelos guardas discretos e pelo luxo frio que parecia observar tudo em silêncio. Augusto estava sentado na grande sala de visitas, seu olhar afiado analisando cada movimento. Ao perceber a entrada de Maicon e Clarice, ergueu-se lentamente, o tic-tac de seu relógio ecoando pelo cômodo como um lembrete do poder que ele acreditava possuir. Vejo que vieram. Imagino que foi você quem insistiu, Maicon. E essa, garota? Disse Augusto, a voz carregada de ironia. Maicon avançou um passo, o olhar firme. Ela não é mais uma peça do seu controle, pai. Ela não pertence a você e nem a mim. Pertence apenas a si mesma. E eu escolhi estar ao lado dela, porque quero proteger quem amo, não para dominar. Augusto cerrou os punhos, o rosto endurecido. Escolher estar ao lado dela, você se rebaixou por causa de uma babá. Sempre disse que jamais permitiria que isso acontecesse. Clarice respirou fundo, encontrando forças dentro de si. Pela primeira vez, ela não sentiu medo. Senhor Augusto, eu não vim para discutir o seu poder ou desafiar sua autoridade. Vim para dizer que não sou mais sua preocupação. Eu existo e tenho direito à minha própria vida. E acredite, posso cuidar de mim mesma. Augusto estreitou os olhos, surpreso com a firmeza da jovem. Nunca havia encontrado alguém capaz de confrontá-lo assim. Por um instante, a raiva deu lugar a um olhar de avaliação, quase de respeito, embora ele jamais admitisse. E você, Maicon, pretende continuar com isso? Augusto perguntou, a voz baixa, cortante. Maicon engoliu o nó na garganta e falou com convicção. Sim, eu amo essa mulher, e não vou permitir que você ou qualquer outro a faça sofrer. Ela não é propriedade de ninguém. O silêncio tomou conta da sala. Augusto respirou fundo. O tic-tac do relógio parecia intensificar a tensão. Ele sabia que poderia tentar manipular, ameaçar ou usar qualquer recurso ao seu alcance. Mas naquele momento percebeu algo que jamais tinha considerado. Nem todo poder é suficiente para controlar o coração de alguém, e Maicon havia finalmente decidido se libertar de sua influência. Então, façam o que quiserem, mas saibam que eu nunca deixarei de observar. Disse Augusto, a voz carregada de ameaça velada, antes de se retirar, deixando o espaço vazio, pesado e silencioso. Maicon se virou para Clarice, sentindo o peso da tensão finalmente dissolver-se. Ela sorriu, os olhos marejados de emoção. Pela primeira vez, respiraram livres, sem o constante medo de serem separados por alguém que acreditava ter o direito de controlar suas vidas. Nos dias seguintes, Clarice e Maicon começaram a viver a rotina que ambos desejavam. Pequenos gestos de carinho, jantares tranquilos, risadas compartilhadas e momentos de cumplicidade começaram a substituir o medo e a insegurança. Cada encontro, cada toque era uma prova de que eles estavam construindo algo real, baseado em confiança e respeito, não em manipulação ou desejo incontrolável. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se cenário de sua reconstrução emocional. Caminhavam à beira-mar, dividiam cafés silenciosos e até as pequenas compras diárias se tornaram momentos de intimidade e cuidado mútuo. Enquanto isso, Augusto, em silêncio, continuava a observar de longe. Mas sabia, no fundo, que não conseguiria interferir no amor que crescia entre eles. Cada tentativa de manipulação havia falhado, e ele estava diante da realidade. O filho finalmente escolheu seu próprio caminho. E Clarice havia provado ser muito mais forte do que qualquer previsão sobre seu passado ou sua origem. Numa tarde de sábado, Clarice e Maicon sentaram-se na areia, vendo o sol se pôr no horizonte. A luz dourada refletia sobre o mar, como se iluminasse também a nova vida que ambos construíam juntos. Nunca pensei que pudesse chegar a esse ponto, Maicon, disse Clarice, a voz suave. Onde não há medo, nem imposições, apenas nós. Ele segurou suas mãos com delicadeza. Eu também não. Mas você me ensinou o que significa amar de verdade, sem pressa, sem pressão, só com respeito e cuidado. Clarice encostou a cabeça no ombro dele. O som das ondas preenchia um ar e pela primeira vez sentiu que podia confiar plenamente no futuro. Augusto podia tentar, observar e até ameaçar, mas a vida que eles escolheram construir juntos era maior do que qualquer imposição ou poder externo.
E assim, entre o brilho do sol e o murmúrio das águas, Clarice percebeu que havia conquistado algo muito mais precioso que a liberdade. Havia conquistado a si mesma. O céu do Rio de Janeiro amanheceu claro, refletindo o azul profundo do mar. Clarice caminhava lentamente pela praia, sentindo a areia fria sobre os pés descalços, respirando profundamente. Pela primeira vez em meses, o mundo parecia leve, sem a sombra constante do medo ou das ameaças de Augusto. A sensação de liberdade era quase tangível, e ela podia finalmente perceber o quanto havia crescido e se fortalecido. Maicon apareceu ao longe, caminhando em direção a ela. Havia um sorriso tranquilo no rosto dele, diferente da pressa e da intensidade dos primeiros encontros. Ele se aproximou devagar, permitindo que o momento se desenrolasse em seu próprio ritmo. "Você está bem?" perguntou, parando ao lado dela, sem tocar, mas com a presença firme que sempre a acalmava. "Nunca estive melhor", respondeu Clarice sorrindo. "Sinto que finalmente posso respirar de verdade e não apenas sobreviver ao medo." Maicon assentiu, olhando para o horizonte. "Eu também. Aprendi que amar não é controlar, mas proteger e respeitar. E, acima de tudo, permitir que a pessoa que amamos viva plenamente." O vento soprava suavemente, carregando o cheiro do mar e o som distante das ondas quebrando na praia. Clarice percebeu que aquele lugar, simples, comum, mas cheio de vida, era o cenário perfeito para seu renascimento. Ali, longe da mansão, das riquezas e da opressão de Augusto, ela podia finalmente ser quem era de verdade. "E quanto ao seu pai?" perguntou ela, ainda curiosa sobre a influência de Augusto em suas vidas. Maicon suspirou. "Ele continuará observando, provavelmente tentando interferir, mas desta vez não tenho medo. Nós sabemos quem somos, e isso é o que importa. Ele pode tentar controlar o mundo, mas não pode controlar o nosso amor, nem nossa decisão de viver livres." Clarice segurou sua mão, um gesto simples que simbolizava toda a confiança e carinho que haviam construído. "Então é isso, começamos uma nova vida juntos." Maicon sorriu e juntos caminharam pela praia, sentindo cada passo como um avanço em direção a uma história escrita por eles e não por terceiros. Cada grão de areia parecia representar a superação de desafios, a reconstrução de sonhos e a força de um amor que resistiu a manipulações, medos e obstáculos. Nos meses seguintes, Clarice consolidou sua independência. O trabalho na loja se transformou em uma pequena boutique própria, fruto de economia, esforço e talento. Ela descobriu que era capaz de conquistar muito mais do que imaginava, sem precisar depender de ninguém para validar sua existência. Maicon, por sua vez, afastou-se parcialmente dos negócios da família. Começou a dedicar seu tempo a projetos sociais e atividades que o faziam sentir realizado e conectado com pessoas de diferentes realidades. Mais do que nunca, ele entendia que poder e riqueza não significavam nada se não houvesse amor, empatia e liberdade. Ambos aprenderam que o passado, com todas as suas dores e erros, não precisava definir o futuro. Cada cicatriz, cada lembrança difícil, era apenas uma lição que os preparava para viver de forma plena e consciente. Em uma tarde ensolarada, Clarice e Maicon sentaram-se no banco de um parque, rodeados pelo canto de pássaros e pelo cheiro de flores. Não havia necessidade de palavras longas ou gestos dramáticos, apenas a presença silenciosa um do outro dizia tudo. "Você acredita que chegamos aqui por acaso?" perguntou Clarice, um sorriso suave nos lábios. "Não acredito em acaso quando se trata de nós. Cada escolha, cada risco, cada medo enfrentado nos trouxe até este momento. E agora estamos prontos." Clarice inclinou a cabeça, encostando-a no ombro dele. Pela primeira vez, sentiu que podia descansar sem medo, sem amarras, sem pressões, apenas vivendo o presente e confiando no futuro. Augusto, embora continuasse presente em seu próprio mundo de poder e ambição, não conseguiu mais influenciar suas vidas. O amor entre Clarice e Maicon havia se tornado mais forte que qualquer imposição externa. E essa vitória silenciosa, embora não celebrada com festas ou discursos, era completa, definitiva e profunda. O sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Clarice segurou a mão de Maicon, sentindo a firmeza, a segurança e a promessa silenciosa de que enfrentariam qualquer desafio juntos. "O que vem agora?" ela perguntou, olhando para ele. "O que quisermos, com liberdade, coragem e amor."
E assim, entre o brilho dourado do pôr do sol e o som tranquilo das ondas, Clarice percebeu que a verdadeira riqueza não estava nas mansões, no dinheiro ou no poder, mas na capacidade de ser livre, de escolher e de amar sem medo. Eles caminharam juntos pela praia, cientes de que o passado havia ficado para trás e que o futuro, cheio de possibilidades, desafios e alegrias, seria construído com suas próprias mãos. O amor, a coragem e a liberdade finalmente triunfaram, encerrando um ciclo de medo e incerteza e abrindo caminho para uma nova vida, plena e real.